Hoje, a Nike é uma potência global no esporte, uma marca associada a atletas lendários e bilhões de dólares em vendas. Mas o que muitos não sabem é que em seus primeiros anos, a Nike estava à beira do colapso. Sim, essa gigante do esporte, sinônimo de sucesso, quase faliu. Como isso aconteceu? E como Phil Knight conseguiu reverter essa situação? Esta é a história de uma das maiores viradas corporativas de todos os tempos. Você está prestes a descobrir como a Nike, de uma empresa à beira do fracasso, se transformou em uma lenda do esporte. Em 1964, Phil Knight, um ex-atleta de pista da Universidade de Oregon, teve uma ideia ousada. Ele acreditava que poderia desafiar as marcas de tênis europeias dominantes, como a Adidas e a Puma, importando sapatos de corrida de alta qualidade do Japão. Juntamente com seu ex-treinador, Bill Bowerman, Knight criou a Blue Ribbon Sports, uma pequena empresa que começou vendendo tênis Tiger diretamente do porta-malas de seu carro. Os primeiros anos foram difíceis, com a empresa enfrentando falta de capital e lutando para competir no mercado já saturado. Tudo parecia estar indo bem até que, em 1971, um golpe devastador abalou a empresa. O fornecedor japonês, que era o coração dos negócios de Knight, decidiu encerrar o contrato, deixando a Blue Ribbon Sports sem produtos para vender. Phil Knight estava diante de um impasse. Sem uma nova fonte de tênis, sua empresa não sobreviveria. Foi nesse momento crítico que ele tomou a decisão mais arriscada de sua carreira. Ele decidiu criar sua própria linha de calçados e dar à empresa um novo nome, Nike, inspirado na deusa grega da vitória. Com o futuro da empresa em jogo, Phil Knight sabia que precisava de algo icônico. Ele contratou uma jovem designer, Carolyn Davidson, que criou o agora famoso logotipo swoosh por apenas $35. Mas, apesar do novo nome e da nova marca, o sucesso ainda estava longe. As vendas eram fracas e a Nike enfrentava uma dura concorrência. Para piorar, a empresa sofria com problemas de fluxo de caixa. Havia momentos em que parecia que a falência era inevitável. Então, o que salvou a Nike? Inovação e estratégia. Bill Bowerman desenvolveu um novo tipo de sola de borracha, inspirada em uma simples máquina de fazer waffles. Esse design revolucionário, que oferecia melhor tração e desempenho, se tornou o diferencial da Nike. Mas não foi apenas a inovação no produto que virou o jogo. Phil Knight também teve a ideia visionária de usar atletas para promover sua marca. Foi um contrato histórico com o corredor Steve Prefontaine que colocou a Nike no mapa. A partir daí, Knight começou a perceber o poder do marketing esportivo, algo que a Nike dominaria nas décadas seguintes. A Nike parecia finalmente estar no caminho certo, mas ainda havia desafios pela frente. Em meados da década de 1980, a empresa começou a expandir rapidamente, mas com o crescimento vieram problemas de gestão e dívidas crescentes. A pressão era enorme. Foi nessa época que surgiu uma das parcerias mais icônicas do esporte, Nike e Michael Jordan. O lançamento da linha Air Jordan, em 1984, não apenas salvou a Nike de seus problemas financeiros, mas transformou a empresa em um ícone cultural. O sucesso foi explosivo e a Nike nunca mais olhou para trás. Hoje, a Nike não é apenas uma marca de calçados. É um império global que redefine o esporte e a cultura pop. Com mais de 30 bilhões de dólares em receita anual, ela continua a inovar, desde novas tecnologias em seus produtos até campanhas de marketing que inspiram milhões. Mas o que podemos aprender dessa jornada? A história da Nike nos ensina que os maiores sucessos nascem de adversidades. Phil Knight e sua equipe nunca desistiram, mesmo quando o fracasso parecia inevitável. E é essa determinação que transformou a Nike no gigante que conhecemos hoje. Se você achou essa história tão inspiradora quanto nós, inscreva-se no canal para mais vídeos sobre como grandes negócios quase falharam, mas conseguiram dar a volta por cima. Compartilhe com a gente nos comentários. Qual lição de sucesso da Nike mais te impactou?
Não se esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Até lá!